sortear isso aqui? Claro que não. Isso que falta. Eu falo, não sorteia não, dá pra mim. Compartilha aí, a gente vai conversar. Vou compartilhar também. É a Amora que tá chorando? É a Nina que fica. Agora tá podendo compartilhar em vários grupos? Eu não consigo, né? Se bem que eu acho que ainda tô bloqueado, né? Eu tô conseguindo. Um monte, um atrás do outro. Deixa eu ver. É. Voltou? Talvez seja porque eu não compartilho muito. E ele não abre. Nossa, quem tá carregando hoje, Alexandre? Quem tá carregando hoje? Então, falei pra ele, ele vai sortear uns livros, ele vai sortear esse livro. Eu vou entrar no sorteio. Capaz. Olha, Compartilhei pessoa em ruim. todos os grupos Oi, possíveis. pessoa ruim, rapaz. Tem nada de ruim. É Só ruim. sou um pouquinho apegado. Esse vai ter que ser enterrado com os livros juntos, viu, Liz? Não sei não É, o tamanho que vai ser o... Porque ele quer ser cremado, tem que cremar os livros juntos. Vai queimar tudo. Jogar tudo junto, queima Vai tudo. queimar tudo no cara for mais Pra rápido. ajudar, É. né? Economiza, fica mais barato. Vai gastar menos combustível. Não, fica não, vai cobrar, que é mais coisa pra queimar. A gente pode queimar na churrasqueira Mas eu não também. preciso usar tanto combustível. Põe os livros. Queimar nada. Se fosse você dizia que era pra distribuir. Eu vou distribuir pra todo mundo. Ah, vai. Ninguém consegue abrir os livros. Eu fico tormentando, soprando os livros. Vira as coisas assim. Começar. O pessoal já tem preconceito com a doutrina. Ele pega um livro desse, você soprando página pra cá, nunca mais ela põe a mão. Não, a pessoa abandona. É. Um morre de infarto, outro. Abandona a doutrina. Você sabe que, né? Você não tá fazendo treinamento direito pra morrer, né? Você não tá desapegando da matéria. Você também não. Por quê? Pá. Porque lembra que o Alexandre falou na palestra? Tem que treinar, você tem que dar um pouco de desapego de mim. Pra treinar. Desapego de mim. É, ué. O Alexandre falou, parece que se ferrou, porque agora eu vou usar isso direto. O Alexandre falou que na palestra você tem que entender que as pessoas que estão com você não são suas. Elas estão com você nesta vida, mas elas não são suas, não são posses de você. Por isso que não é tão bom esse apego, mas vai falar isso pra mamãe, né? Vai falar pra mãe não se apegar, né? Essa pessoa levou o pedaleiro. Aí eu levei a pedaleta, agora ela começa a falar, você vai sair e fala, ó, desapega. Olha, eu ia falar isso. Desapega o LX. Pode fazer propaganda. É, De graça. Pra cobrar, é. Propaganda de graça, pô. Patrocina nós, velho. Arruma uma propaganda pro leite leve, não pra... É, eu tô vendo leite enquanto isso. Leite é bom. É bom demais. Aliás, encontramos em Jaú, foi em Jaú? No jogo tem. Em Jaú encontramos leite lete. Aqui no Confiança não tem, não? Não, não conseguimos entrar ainda.
Aí ele falou que ele ia dar um... Que eu dar um sumiço. Dar um sumiço. Não foi... O que você usou? Que termo que você usou? Não, acho que foi. Hã? Perdido. Ia Dar um perdido no rolê. É. Dar um perdido saindo na sexta e voltar só na quarta. Ah, tá bom. Sem mandar mensagem, sem avisar, sem nada. A polícia vai atrás rapidinho, eu ponho Lógico, né? Que você vai ficar em cima. o helicóptero. O tamanho do escândalo que eu faço. Não pode se apegar, você não tá se preparando pra desencarnar. Não tô. Não tô mesmo. Mas é bom estar com todo mundo, isso daí eu não sei se você sabe, mas todo mundo vai. Tô feliz que você já não Mas tá vamos namorando. aproveitar, vamos Né? aproveitar. Hã? Já tô feliz que você não tá namorando, tá bom. É. Ué? Sim. Outro dia ela veio com um papo que vai amar mais os meus filhos do que eu. Falei, pronto, nunca vou ter filho na vida. Chegar perto ter filho na vida, pronto. Mas eu já te provei por amar mais. Não, deixa essa mentira, né? história aí, cara. Deixa Você abaixo viu essa que isso é história. conversa fiada, né? Deixa a história. Você já Assim. viu o cara da sua avó que já não é a mesma verdade. Oxi! Deixa abaixo essa história. Ô. É. Tá ouvindo aí? Você viu que isso não é tão verdade assim. Então, mas pode esquecer de neto, filho. Nunca mais. Nunca mais não, nunca, né? Olha que foi besteira, Gabriel. Operou? Tá louco, Dani. Até você fazendo isso. É sacanagem, pô. Amizade a gente não quer. Perde o amigo, mas não perde a piada. Pega um gole de água pra mim, porque pra variar já tomei tudo. É melhor deixar essa água perto dele, porque senão você já viu, né? Isso, deixa aqui pertinho de mim. Muito louco pra namorar, né? Você ficou assim, chocada. Muito louco pra namorar. Que mãe possessiva, meu Deus. Tá vendo? Tá vendo? Falando, é posse. Posse. Só tá com o sobrenome dela, acho que é dela. Não tem nada a ver com o sobrenome, não. Hã? Tem a ver com amor, tem nada a ver com Eu o sei, sobrenome. tá brincando. Você nem pra namorar coisa errada, é melhor ficar sem. Tá vendo? Do jeito que anda sempre aí. Então, deixa eu estudar. Estudar. Melhor negócio. Pô, eu não pensei nesse negócio de namorar. 8 anos. Vamos. 8 e 1. Desculpa, gente, que tá ao vivo. Nós estamos aqui. É, nós estamos conversando. Discutindo relação aqui. Estamos discutindo a relação. Fica tranquilo. É só Mãe, piada. filho, mulher, marido. É, daqui filho, a pouco vai ser mãe. tapa na mesa, antes de começar a transmissão. E o tema é caridade, fora caridade não é salvação. Tá, pô, tá Não, propício, né? Eu não tô falando nada que não tem. Você pode ser caridoso, mas não precisa ser tão caridoso Não pra se namorar. apegar. É. Eu ia falar que não se apegar assim também é uma forma de caridade, né? Cadê a mãezinha, tia? Pode se apegar à vontade. Tá cheio hoje, hein? Tá. Vai sortear livro hoje pra nós. Não vou sortear pra ninguém, não. Eu tô vendo livro aí que tem com plástico, que não tem, põe tirou a capa. Não, vou sortear pra um dos dois. Pronto. Um dos dois, olha, você vê como é que ele é. ué. Que não, a gente também tem que participar. Quer ir por aqui, Lê? Você pegou o papel? Pegou seu papel? Pegou o lá? papelzinho pra A sortear? mensagem, tá com o número É, lá. tá com o número lá, senão não vai sortear, não. Não vai concorrer, não. Tá pensando que vai ter tranquilo. Começar com o cambalacho desde o sorteio do livro. Vou pegar um pra mim e um pra você. Começa com o cambalacho querendo ganhar livro sem fazer nada. Só o seu fica sem papel. Nada. Você acha que número que vai dar? O meu. Eu vou sortear. Vai dar o 0. Vai dar o sem papel. 0. Vai dar Vai sem ser escrito aqui, ó, só. Nenhum. Tá engraçado hoje. Parece aquele dia da Vamos estudo, dar uma hein? descontraída. Ó, dona Sônia tá falando que tá com saudade de você, Gabriel. Ó, saudade de você.
Grande Boa beijo. noite, gente. Nós já estamos em cima da hora, desculpa os minutinhos aí, para a gente tentar compartilhar. Já vou pedir antes da gente fazer oração para quem estiver ao vivo e conseguir compartilhar com amigo e grupo. A gente agradece porque, para variar, nós estamos bloqueados, só volta amanhã. Então nós não conseguimos compartilhar. Nós vamos fazer oração, depois nós damos os avisos, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, Alice, faz para a gente, por favor. Boa noite a todos. Vamos fechando nossos olhos para facilitar nossa concentração, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido. Ele que está aqui ao nosso lado, que nos ampara, que nos acolhe em todos os momentos de nossa vida e que está aqui no meio de nós, porque estamos hoje, Senhor Jesus, a estudar o seu Evangelho de paz e de amor. E reunidos, agradecemos pela sua presença, pela presença dos espíritos amigos que aqui vêm nos acompanhar, por aquele Senhor Jesus que vem nos ajudar, nos intuindo e nos ensinando, dando inspirações para que os nossos estudos transcorram, Senhor Jesus, de acordo com a sua vontade e com a vontade de Deus, nosso Pai. Graças o damos, Senhor, e rogamos que nos abençoe, que abençoe a todos os nossos antepassados, aos nossos protetores espirituais e a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando e nos assistindo. Que a tua paz possa estar no coração de todas as pessoas, Senhor, e que haja paz e fraternidade entre todos os povos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, só alguns avisos rápidos. Bom, para quem está chegando agora, a maioria já são os nossos conhecidos. Então, aliás, vou pedir uma gentileza para Satico, já viu Acácio, Gervásio, pessoal que sempre está com a gente. Se vocês puderem ir respondendo, dando boa noite, principalmente para o pessoal novo, passando as informações e tal, porque hoje talvez a gente não consiga. Estou eu e a Ana participando da mesa, né? Quem respondeu? Então talvez a gente não consiga responder todos. Se vocês puderem ajudar, nós agradecemos, tá? Principalmente para todos, mas principalmente os que já estão acostumados, que tem os telefones. Não vi a Madalena ainda, está atrasada, está com ponto negativo já. Mas o pessoal que já está acostumado, a Gervásio, a Cássio, que eu já vi, Tavinho, Anderson, Satico. Bom, os que sempre estão com a gente já estão acostumados com Tavinho, já vi que está por aqui. Nelson. A Ilva, o Nelson, tá aí também? Dona Sônia. Bom, todos que puderem ajudar. Sônia. O Paulo, pai do Boca, por favor, quem puder ir ajudando a gente. Pessoal que está acostumado, só para a gente ajudar a ir respondendo, porque hoje talvez a gente não consiga, porque estamos todos na mesa, né? Então, a gente agradece muito se puder. A Cássio está falando do Wagner, Brani também está aí. Tá aqui. Dani, tá. Tá todo mundo aqui. Eu ia fazer uma brincadeira do umbral, melhor não. Do calor, né? Não, só alguns recadinhos muito rápidos. Confirmou, então, no dia 27 nós conseguimos o espaço lá na Praça da Matriz. Nós vamos fazer o Varal Solidário com a Feira do Livro e a Feira do Livro gratuita, né? Então nós vamos estar distribuindo livro espírita para todos que passarem por lá, que quiserem levar o livro, ou a gente vai entregar, e se não quiser ler, não se interessar, passar para frente. Então, na verdade, nós vamos unir as duas coisas. A ideia primeira era fazer só a feira, né? Mas como tem ainda bastante roupa, então nós vamos unir as duas coisas. Nós vamos fazer o Varal Solidário mais uma vez, junto com a feira. No dia 27, na Praça da Matriz, das 9 a meio-dia, nós temos autorização. Então já fica todo mundo convidado. Madalena chegou. Bom, mais avisos. Ontem, deixa eu já avisar, muita gente não entrou, embora eu tenha visto que muitos dos que frequentam a nossa página estavam com a gente ontem. Nós fizemos uma transmissão meio na marra ontem lá na... Domingo, né? Não, Ontem. ontem. Ontem nós fizemos... Por que fica? Na palestra de ontem, né? Nós fizemos a Esqueci transmissão lá do Centro Espírita Luz Divina, que está comemorando aniversário, 49 anos, né? 49. E eles nos convidaram, e ontem foi
uma pessoa muito especial que a gente conheceu há pouco tempo, que foi a Paula Zampi, e fez uma palestra simplesmente maravilhosa. E deve estar com a gente esse ano ainda. Ela está tentando encaixar uma data, embora esteja complicado, mas o ano que vem com certeza. E está disponível na nossa página. Nós fizemos a transmissão ontem, embora não seja com a mesma qualidade, que não tinha microfone, mas a qualidade de som da casa era bacana, deu para captar bem. Só a imagem é que nós fizemos na mão, né? Fiquei uma hora com o celular na mão. Tem uma hora que fica tudo escuro porque ela manda largar o celular. Ela pede para todo mundo na mão, então ficou 2 minutinhos sem imagem, mas com som. E quem assistiu falou que conseguiu aproveitar bastante, mesmo aquele momento que ficou sem imagem. Então quem não assistiu, vale realmente muito. A Satiko está falando que ontem ela começou, ela precisou sair, depois ela falou que assistiu pelo YouTube. Mas foi realmente uma noite fantástica, assim, vale a pena. Quem não assistiu, está disponível lá. A gente vai disponibilizar depois os vídeos só das músicas. Hoje eu já compartilhei Ave Maria, que é simplesmente fantástico com ela cantando, né? Madalena estava com a gente ontem, eu vi que tinha bastante gente da nossa página. Lucimara também estava ontem. Então, realmente, quem não assistiu, assista, porque vocês vão realmente se impressionar. Foi uma noite muito... Além da Paula, a noite foi muito agradável. Mais uma vez, nós somos muito bem. Cecília e o Júnior comemos pastel ainda, comemos milho verde, chocolate quente. Foi bacana. A casa muito gostosa, foi realmente uma noite muito agradável. Tá bom? Então hoje, para a gente começar, semana passada, quem esteve com a gente, nós Tem fizemos... evangelho nisso, se vocês quiserem. não é para quem está assistindo. Pra quem tá aqui. Evangelho ali, o pessoal começa a procurar na transmissão. Para quem acompanha com a gente a semana passada, nós vamos continuar. A Lucimara está falando que eu me saí bem como cinegrafista. Lucimara, o problema não é sair bem como cinegrafista. Eu estava longe e 1 hora segurando o celular na mão e ainda atrapalhando quem estava atrás. Eu né? não tinha condição porque uma mão estava chorando. A Ana estava limpando a água que estava caindo, eu estava tentando limpar de todo mundo. Metade do salão chorando, foi muito legal. Então fica para a gente retomar. Semana passada nós fizemos o capítulo 15, a primeira parte, nós dividimos em 2 semanas, porque o capítulo, além de ser muito grande, é de uma importância muito grande dentro da doutrina, né? É uma das bases grandes, então a gente achou melhor dividir em 2. E nós até brincamos no estudo na quarta-feira, se nós fôssemos levar o pé da letra, daria para fazer quase uns 4 ou 5 encontros para fazer esse capítulo, né? Só de cada parábola que ele trata já daria uma palestra, né? Então, mas a semana passada foi extremamente proveitosa, foi muito agradável, foi muito bacana e com certeza hoje também. Então hoje nós vamos fazer o capítulo 15, nós vamos a partir do item 4, é isso? O maior mandamento. O mandamento maior, né? Então quem quiser acompanhar, então nós estamos no capítulo 15, item 4, maior mandamento, o mandamento maior, cada tradução é um título aí, mas é no item 4 do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Tá bom? Então vamos lá, quem que é? Começa com a Ana Lúcia, você começa. Bom, nós não falamos, né, gente? Embora todo mundo esteja acostumado, a Alice, que já participa com a gente sempre das mesas, participa do estudo, a Ana, que também participa sempre do estudo e da mesa, foi um martírio para convencer participar, e o Gá, que acho que já é a segunda mesa que participa com a gente também, né? Tá bom? A Satiko está falando que eu cantei também, e a Leia falou que eu estava fazendo a segunda voz. Não, eu fiz segunda voz só para não atrapalhar a performance da Paula, né? Ele não quis cantar muito, porque senão ia ofuscar. Eu não quis ofuscar a Paula, que era convidada. Ela canta no aqui embaixo, assim, potência da voz dela, para não estourar a caixa. Imagina, o Alexandre querendo se conter para não ofuscar. Eu só não quis atrapalhar, porque Coitado. era convidado, veio de São Paulo para fazer o evento e tal. Eu não quis mostrar meus dons ali. Eu fiquei melhor, como a Lucimara falou, melhor ficar como cinegrafista. Já foi meia boca. Aliás,
acho que você não assistiu, né? Não, Gá não não assistiu, você vai gostar. Ela coloca várias músicas sertanejas, músicas assim, na hora, e coloca dentro do contexto da doutrina. Muito legal. Muito legal. Então vamos lá, gente, vamos começar. Quem quiser acompanhar pelo livro que a gente sempre fala, tá? Então a Ana vai começar e tem 4: o maior mandamento, ou mandamento maior, tá joia? Então, gente, boa noite. Sou uma figurinha mais conhecida, né? Mas assim, não tenho essa desenvoltura para fazer palestra, não fui feita para isso, então vocês me desculpem já. Conto com a ajuda da Alice, do Alexandre e do Gá e dos meninos aí para me ajudar. O Alexandre sabe que para mim é muito difícil, mas ele fica, vai, você consegue, vai, você consegue, então estou eu aqui. Mas vamos lá. Então, estamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no item 4, o maior mandamento. Quer dizer, mandamento quer dizer ordem ou regra, né? A maior ordem ou a maior regra. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Eu vou ler todo o trecho, depois eu volto para a gente explicar as palavras, quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, tá? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhes respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Isso está em São Mateus, capítulo 22, versículo do 34 ao 40. Então, eu dei uma estudada na parte de quem eram os fariseus e quem eram os saduceus. Isso tem no próprio Evangelho, no início do Evangelho, na introdução, na parte 3ª, que fala notícias históricas. Ali ele explica todas as classes, que na verdade naquela época tinham várias pessoas com ideias diferentes, né? Eles foram se dividindo, eles falam como em seitas, né? Então tinha os fariseus, saduceus, tinham 5 ou 6, né? Os samaritanos, enfim. Mas os fariseus, eles eram em maior número, eles eram os mais influentes, na verdade, tinha mais influência sobre o povo. Eles gostavam, vou pegar minha colinha aqui, eles gostavam dos cultos de uma maneira externa, na verdade, né? Eles eram cheios de proselitismo, ou seja, fazer com que as pessoas se adaptassem ao culto deles, às vezes de uma forma imposta mesmo, não de uma forma carinhosa, às vezes chegando a ser até usando de técnicas, ou, né, eles não tinham muita doçura para falar, enfim, eles eram bem categóricos. Eles eram inimigos da inovação, quer dizer, quando Jesus veio com uma proposta nova, eles praticamente tiveram essa imagem de Jesus como inimigos, então eles procuravam o mestre, faziam suas perguntas, como sempre uma pegadinha para ver se Jesus caía em contradição, né? Que mais? Eles eram muito orgulhosos, uma religião, eles achavam que sabiam de tudo, que todos teriam que seguir a religião deles, da maneira deles. Aí tem até sobre um texto que eu li, que eles eram como sepulcros caiados. Isso é uma linguagem que Jesus usou, que é bonito por fora e podre por dentro, né? Porque na verdade eles eles falavam sobre a lei, mas não tinha, na verdade, o amor ao próximo mesmo, né? Os saduceus, como ele fala aqui, eles eram mais racionais, mais lógicos. Eles não acreditavam na imortalidade da alma,
nem na ressurreição. Na verdade, eles acreditavam em Deus sim, mas um Deus que me servisse para aquele momento, para que eu estou vivendo, né? Então, eles não tinham essa aspiração, essa mentalidade do após a morte. E aí os fariseus eram em maior número e estavam sempre em brigas, em contradições com os saduceus, né? E aí é que ele fala que, olha lá, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, tinham muitos doutores, né? Os fariseus eram doutores da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar, ou seja, não foi uma pergunta feita para tirar qualquer lição do mestre, Tirar dúvida, né? como moral. Foi uma pergunta como uma pegadinha mesmo, porque na religião deles o maior mandamento é amar a Deus, né? Seria amar a Deus. E aí Jesus está falando em amar o próximo, em fazer caridade. Aí ele fala, e aí, se a gente pegar essa parte aqui para fazer uma pergunta para o tentar, quantas vezes, se a gente colocar isso na nossa vida, quantas vezes isso não acontece conosco? A gente está tentando uma melhora íntima, uma melhora moral. Quantas vezes nós não somos colocados em provas, em tentações, né? Porque a gente, por exemplo, se diz espírita, o falar é fácil, eu acho que o mais difícil é a gente agir como espírita. Então as pessoas, às vezes, pelo menos eu sinto isso, e eu acredito que muitos, as pessoas chegam te tentando com várias coisas, te pondo à prova mesmo, qual é a sua fé nesse Deus, né? Aí o mestre ele fala, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus não vai contra a lei dos fariseus. Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Aqui eles não tinham como brigar com Jesus, né? Porque bate com a lei que eles acreditavam. Eis o maior e o primeiro mandamento. Aí ele coloca, e eis o segundo, que é semelhante a este. Amarás o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Se você não amar o teu próximo, como que você pode dizer que você ama Deus acima de tudo? Se Deus disse que nós somos todos irmãos, se somos todos sem distinção, como que eu posso amar o meu próximo, não amar o meu próximo e dizer que eu amo a Deus acima de tudo? Então são dois sentimentos que estão interligados. Quando a gente reza o Pai Nosso, que a gente pede perdão pelas nossas faltas ou pelos nossos erros, a gente tem que sempre dizer, à medida que eu perdoo a quem faz a falta ou comete o erro comigo, não é? Porque se não for assim, como é que eu posso amar a Deus se eu não tenho essa condescendência com o meu próximo, esse amor com o meu próximo? Sendo que cada um está num grau de evolução, entendendo que o meu próximo às vezes me ofende ou não faz aquilo que eu gostaria que fizesse, porque eu gostaria que fizesse, né? E aí falta um pouco de humildade. Às vezes a pessoa não consegue dar aquilo que ela tem, que ela não tem ainda, né? E a gente gostaria que desse. Então, aí ele continua. Caridade e humildade. Quer dizer, a caridade é o amor em movimento. E humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. O egoísmo e o orgulho, tal é a perdição. Quer dizer, o homem egoísta e o homem orgulhoso é aquele que acha que não precisa de ninguém, é aquele que acha que sabe tudo. E aí fica difícil mesmo, né? Essa perdição, quer dizer, ele não vai conseguir aprender, não é que está tudo perdido, porque não funciona assim na lei de Deus. Esse princípio está formulado em termos precisos nessas palavras: amarás a Deus de toda a vossa alma e o vosso próximo como a vós mesmos. Aqui também entra o amor a nós, o cuidar de nós, não só fisicamente, mas lendo o Evangelho, praticando a caridade, praticando bem ao próximo, a gente conseguir se melhorar. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos.
e para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar seu próximo, nem amar seu próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é o fazer contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Para resumir, esse é o que eu disse, esse pedaço, se Deus é Pai, somos todos irmãos. Se a gente não tiver esse amor ao próximo, esse olhar de carinho, se a gente não se comover com a dor do amigo, com a dor do próximo que está em casa, o próximo da rua, o próximo mais próximo, que é o nosso lar, que às vezes é o mais difícil, mas o próximo com quem eu convivo no trabalho, o próximo com um simples bom dia, se eu não conseguir ter essa compaixão, esse olhar amoroso com o próximo, fica difícil dizer que eu amo a Deus. Porque não dá, não andam juntos essa condição de orgulho e vaidade e de amor. Eu acho que é mais ou menos. Faltou alguma coisa? Não, perfeito. Achei perfeito. É isso mesmo. Pode continuar agora? Bom, agora a gente vai falar sobre a necessidade da caridade, segundo Paulo. Gostei muito da frase que minha mãe usou, que a caridade é um amor em movimento. Isso ele deixa bem claro nesse item 6 e nesse item 7. Geralmente a gente entende a caridade como sendo uma coisa física, uma coisa mais assim, de dar um prato de comida, um cobertor, muitas vezes um abraço enquanto a pessoa está carente, ouvir, falar. E realmente a gente não pode desprezar esse lado. Porém, São Paulo ele quer dizer aqui, nesses dois itens, que a verdadeira caridade ela tem que ser uma coisa global, ela tem que vir do seu interior. Você tem que ser a caridade. Por isso que eu gostei da frase que ela falou, que é a caridade que é o amor em movimento, que é andar com caridade, praticar todos os seus atos no dia com caridade. Dando início assim, eu separei em pequenos trechos, eu vou ler o trecho e depois a gente comenta um pouquinho, mas não vai demorar muito, é uma coisa mais rápida. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse a caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Bom, aqui eles nos deixa claro que a principal fonte de estudo nossa é a mudança íntima. E é muito claro isso, quando ele usa essa frase do bronze que soa e símbolo que retine. Símbolo é como se fosse um prato, um instrumento que hoje a gente conhece mais como um prato. Mas é no sentido de, muitas vezes a gente fala, muita coisa, soa muito alto para todo mundo, mas no nosso interior a gente não acredita no que a gente está falando. Ou muitas vezes a gente até pode acreditar, mas a gente não pratica, a gente não é o interior, a gente não é a caridade por dentro, a gente é a caridade por fora. Por isso que ele fala tanto em mudança íntima, no meu ponto de vista, que é muito importante para que a gente consiga lutar realmente contra os nossos defeitos, contra os nossos problemas, os nossos obstáculos. Afinal, é para isso que a gente está aqui. O próprio Cristo ele alerta que a gente conhece uma boa árvore pelos frutos que ela dá. Caso contrário, não adianta isso dá para a gente usar o exemplo como um orador espírita, ou um pastor, ou um padre de uma igreja. A gente pode usar esse exemplo nessa parte, da pessoa aí falar o que deve ser feito, explicar para a galera que está ouvindo ela ali, dar uma palavra de consolo, mas no interior dele, ele vai sair ali na rua e vai fazer tudo diferente do que ele falou. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que a caridade se dá dentro do nosso interior. Aí, mudando um pouquinho, ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas,
ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. O que ele vem nos dizer aqui? Quando ele fala de penetrar todos os mistérios, por mais que a gente tenha conhecimento do que a doutrina nos diz, do que a doutrina deixa explícito para a gente, isso não necessariamente faz que o indivíduo seja caridoso. Isso não é necessariamente uma regra, a pessoa conhecer, entender o que a doutrina fala, entender o sentido de caridade em si que ela fala, mas isso não quer dizer que esse indivíduo é caridoso. Caridoso vem, de novo, de uma reforma íntima dentro do seu coração, a humildade que você traz. A caridade é com você em todos os lugares. É claro que com esses entendimentos, a responsabilidade sobre isso aumenta muito. Quanto mais você sabe, mais será cobrado. E quando ele fala sobre a fé, aqui é muito interessante, até escrevi esse pedaço. Muitos acreditam na salvação, na vida eterna, na continuação depois daqui. Porém, a gente tem essa fé, essa crença. Porém, do que adianta a gente ter essa fé se a gente não pratica essa fé diariamente? Se a gente não mostra no que a gente acredita? Acreditar em uma coisa, fácil, acho que todo mundo tem uma crença. O problema é colocar aquilo que você acredita em prática. E é isso que o sentido da palavra caridade, nesse item 6 e nesse item 7, traz para a gente. Saindo um pouco, indo para o próximo. E que ainda distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso aproveitaria. E volta lá no começo. É claro que a gente acabar com a necessidade do outro, através, matando a fome, com cobertor nesses dias de frio que a gente está evidenciando, é claro que isso é válido, muito válido, até porque você está acabando com a necessidade que aquela pessoa tem, acabando com o sofrimento, pelo menos parcialmente, que aquela pessoa tem. Porém, essa doação material, como eu acabei de dizer, ela é necessária, mas a gente precisa pensar e fazer essa reflexão. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido de se fazer isso? Eu estou fazendo por amor, por querer olhar por aquela pessoa como um irmão para mim, como realmente devo? Ou estou fazendo por uma consciência, para minha consciência não ficar pesada, para eu acordar amanhã tranquilo, levantar a mão para o céu e falar, fiz a minha parte, graças a Deus, fiz a minha parte. É isso que a gente precisa pensar. A doação, quando ela é desinteressada no caso de não esperar nada em troca quando se faça a caridade, é uma compreensão natural da lei de Deus, uma compreensão natural do amor e do sentido da palavra caridade mesmo, que vem do nosso interior. É isso que a gente precisa ter muito claro nesse capítulo, que não adianta você fazer a caridade por um status ou fazer a caridade para ter a sua consciência limpa se isso não vem do seu interior. Paulo mesmo afirma que nada adianta mostrarmos para quem nos vê como crentes de Deus se não sufocarmos as nossas más tendências. Não adianta a gente querer provar para o outro que a gente acredita em Deus, que a gente é bonzinho, que a gente é benevolente, se o seu interior, meu amigo, se o seu interior não tem isso. Se você não consegue acabar com as frustrações que você tem interiormente, ainda não chegamos ao ponto da caridade pura, que é o que o Paulo fala aqui. Passando um pouquinho para frente, ele fala, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Paulo nos mostra a verdadeira caridade através dessa forma, traduzida pela palavra resignação. E a resignação, muita gente entende, pode ter alguns conceitos, mas para mim o conceito que mais se encaixa dela é quando a gente consegue entender as dificuldades da vida e os obstáculos que nos são colocados à frente, e entender esses obstáculos não como um martírio, por exemplo, mas sim como possibilidades de construirmos uma evolução.
possibilidades da gente evoluir, da gente ser uma pessoa melhor. Trazer a bondade para com todos, independente do momento. Ou seja, a caridade aí, ela vem muito com a palavra prudência. Você ser prudente. Por que estou fazendo aquilo? Qual o sentido de eu levantar na minha cama no sábado, 7 horas da manhã, por exemplo, e servir sopa em um lugar que precisa? Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso do fundo do meu coração, porque realmente eu acredito no amor que Deus tem, porque realmente eu acredito e vejo o outro como meu irmão, ou porque eu quero ter a minha consciência limpa, ou porque eu quero ter um status, ou porque eu quero postar foto, ou porque eu quero mostrar para os outros que eu estou ajudando. É muito importante a gente entender também o sentido de caridade no nosso dia a dia, como falar, como cumprimentar, como parar um minutinho para ouvir o que o outro tem a dizer. O estresse não é uma coisa diária, por mais que hoje a gente procure muito a satisfação individual e pessoal, é muito importante que a gente leve a caridade para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Tratar a outra pessoa bem também é um sinônimo de caridade. Não se parte com indecência, não buscas os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas mais folga com a verdade. Mais uma vez, batendo um pouco em cima da tecla, a caridade eu acho que ela busca a decência em seu interior, a decência e a fraternidade. Para fazer a caridade é necessário você ser um ser humano que tem uma decência. Decência a gente pode usar no sentido de: eu tenho um amigo, eu trabalho junto com ele, a primeira oportunidade que eu tenho, eu vou lá e dou uma rasteira nele, pego o cargo dele, por maldade, faço isso por realmente querer me promover. E do que adianta você tirar vantagem de alguma coisa, você ter vantagem sobre alguma coisa, se existem pessoas que sofrem dessa vantagem que você adquiriu? Por isso é muito importante a caridade estar presente nos nossos atos. Não adianta a gente ir lá fazer a caridade, levar roupa, dar comida, dar banho, um monte de coisa. É claro que isso é importante, não estou dizendo que não é. Isso é muito importante. Mas não adianta você ter esses atos e no seu dia a dia você ser a pior pessoa possível. Moralmente. Né? Moralmente falando, claro. Moralmente falando. Praticar a caridade com sentimento verdadeiro, com realmente sentimento de amor, com realmente o sentimento de querer resgatar as coisas que a gente fez errado, o sentimento de consertar os nossos erros e para com todos em todos os momentos. Eu acho que isso é muito importante. Por fim, agora ele fala, nesse item 6, agora essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a maior excelência de excelente é a caridade. Por quê? Porque a fé e a esperança elas não existem se não houver a caridade. A caridade é maior. Como eu acabei de falar, não basta você ter fé se você não colocar sua fé à prova. Não adianta nada você ter essa fé. E essa esperança, no sentido de esperar, no sentido de esperar com que o mundo evolui, ele está em constante evolução, mas que o mundo melhore, não é um esperar sem fazer nada. É um esperar no sentido de caridade. Esperar no sentido de fazer a sua parte. Não lembro do rapaz que deu a palestra que falou desse sentido de espera. Foi o Dé, acho que foi o Dé. Do Acácio. Ele falou um negócio que é realmente... Ideia do Acácio. Ideia que o Acácio gosta lá. Acho que é ideia, não é? Explica isso. Não, você me entendeu, mano. Semana que vem nós vamos estar com o Dé com a esposa dele, nós vamos ter que explicar essa situação. Porque o Acácio fala tanto que a gente associa uma pessoa a outra. Mas ele falou uma coisa muito... O Alexandre não ia deixar passar. Não, mas ele não deixa passar nada. Mas ele deixou claro uma coisa que ficou muito gravada no meu na minha consciência, que é o fato de você esperar, mas não esperar sem fazer nada. Sentado, né? Sentado, esperando tudo acontecer, sem dar a sua parcela de contribuição para que as coisas evoluam, também não é ter o entendimento completo do que é a caridade. Estudou, mas como é que entende essa letra? A minha letra é bonita, cara. É que aqui no final fiz meio rápido, cara. Tava cansado de escrever. Tem dó de quem sentava atrás de você pra tentar colar. Não, olha aqui, cara. A letra é bonita.
Vai. Pô, tô desviando o assunto, você tá falando tanto que eu tô desviando. Bom, e só através da sabedoria que a gente pode suportar as provações que a gente tem diariamente e conseguir entender que a caridade ela está acima de tudo, inclusive acima da fé, que ela está ao alcance de todos, de todas as classes sociais, de todas as crenças, independente de qual seja. Eu acho que é muito legal desse capítulo é que você pode entender ele, e não precisa ser espírita para entender desse capítulo. Qualquer pessoa de qualquer doutrina, qualquer religião, se ler esse capítulo vai entender o que está falando, porque realmente é para todos. Então ela é para todos e ela define a verdadeira caridade como conjunto de todas as qualidades do coração, da bondade e da benevolência para com o próximo. Por fim, a caridade é fazer com que o bem geral esteja acima dos bens particulares, dos bens individuais e dos bens dos grupos. Muito bom. Algum comentário? Dani, Wagner, alguma coisa aí? Presta atenção, tá conversando aí, filho. Deixa eu pegar essa água aqui. Alice, alguma coisa, algum Perfeito. comentário? Porque a gente, assim, tem algumas traduções, né, trata a palavra caridade por amor. Por Então amor. tem algumas pessoas que vão estranhar, "Ué, mas eu vi isso aqui como uma palavra amor, né? Nem que É o significado. eu falasse sobre... Mas é uma questão de tradução. Então, Como- na verdade, caridade é amor, né? É a qualidade caminhar do com coração, amor, como é ela caminhar falou, né? com amor, que é isso que a Ana falou. Eu acho que isso Perfeito. resumiu perfeitamente, né? E Renato Russo fez até uma música Matou desse- todo o capítulo que eu ia falar, ela matou em uma frase. E na verdade, Pois é. é bom explicar, né? Acho que quem que foi que fez essa brincadeira? Não, então, mas alguém brincou, né? Uma das últimas palestras que nós fomos. Falou, nós vamos decepcionar muita gente, mas não é do Renato Russo essa. Diz que não é. Mas ele nunca disse que era dele. Não, ele Ele pegou É. essa carta É. de Paulo aos E Espíritos e pegou. colocou Que é uma fantástico, música, né? o que eu achei fantástico. E só E para. quanta gente que fala dessa carta sem saber que é a carta de Que é Paulo. a Sim, carta- realmente. Exato. Não, e acho que foi embutido extremamente. Mas a brincadeira é que justamente tem muita gente que não sabe, né? Que acha que realmente a letra é do Legião Urbana. E outra, só para acabar essa parte do Gá, que eu acho uma das partes mais lindas que tem do É Evangelho. poético. E ela tem ela completa, para quem quiser, né? Porque na verdade aqui nós estamos falando Só de um trechinho. pedaço, né? né? Então, para quem quiser procurar, tá lá em Coríntios. Tem Mateus. E Acácio, 13 Coríntios, um pro outro. Do outro. É primeiro Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e versículo 13. Alexandre, olha. Não, aí com a Acácio falou que toda vez que fala Coríntios, o Corinthians perde. Aqui tá 13-1. Então nós estamos ganhando, dessa vez nós estamos ganhando. Ganhando bem. Mas quem quiser realmente, é linda, É lindo. é maravilhosa É muito extenso. a carta, é maravilhosa, vale a pena, assim, e é para ler É. com um lenço na mão, para chorar, para chorar, Qual para vídeo chorar, que para ele chorar. que tem aquele É o Carlos Vereza, Carlos Vereza. e ele faz um trecho dela também, é um trecho, porque não dá, mas é isso que eu tô falando, quem quiser depois, a carta inteira, ela é maravilhosa, é de realmente, quem lê querendo entender, querendo entrar no contexto que Paulo diz pra gente, é de realmente chorar, é de emocionar. Eu acho, uma das partes, eu particularmente, acho simplesmente maravilhosa essa carta, e de uma profundidade Absurdo. assim, ele consegue tocar em quase tudo que a gente precisa falar de amor, ele fala nessa carta, né? Exatamente. Então, para quem quiser depois, fica como convite, realmente vale a pena. Eu acho que bom, só esse trecho que todo mundo conhece, né? E para quem quiser, a Ana lembrou bem, tem um vídeo que está na internet o tempo todo, a gente assiste, que é do Carlos Vereza. Já é muito lindo, com a música do Nosso Lar, do né? nosso lar. Tocado no piano. Então quem quiser, mas vale a pena fazer a leitura da carta inteira, porque vocês vão realmente se emocionar. Cássio, agora eu tô associando você ao Dé, tá? Ele respondeu aqui só para não deixar baixo, porque... Pô, falou tanto do Dé, falou tanto do Dé, desde a primeira vez eu não lembrava o nome dele, não lembrava o nome do Dé. Muito obrigado. Né? Cássio, Bom, semana que vem nós vamos estar lá no Centro Espírita André Luiz com o Dé. Eles não fazem a transmissão, mas dessa vez eles acham que eles têm um sinal bacana. Se a gente conseguir,
nós faremos a transmissão também. Você estará fazendo, né? Palestra lá? Eu vou estar fazendo Então, palestra no dia? André Luiz. Quinta-feira. É dia 18, é isso? Na próxima? É, dia 18, Dia né? 18. E o Gá vai estar tocando? O Gá vai estar tocando. Olha, perdi, viu, gente? Só porque eu vou tocar. É, também. Pois é. Aí, para tirar de Paulo, né, de toda essa poesia que Paulo veio, assim, Muito poético. esmiuçar o que Jesus nos deixou de lição, né, de aprendizado, que Jesus falou o tempo todo de amor, né, e esse amor ao nosso próximo como a nós mesmos, né. Nós vamos entrar no item 8 e 9, que fala: fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. Dois itens que contrapõem, né, o que Paulo veio nos dizer, porque ele está querendo dizer para mim, né, ou para você que nos assiste, que se você não estiver na igreja tal ou na igreja X, você não está salvo. A salvação só está ali. A Né? salvação só está se você estiver dentro da igreja, né? Isso historicamente foi criado dentro da igreja para forçar com que as pessoas frequentassem a igreja, né? Para que elas Temesse a Deus, né? contribuíssem, né? Inclusive É, com para a igreja. arrebanhar. E então eles queriam arrebanhar Fiéis, os né? fiéis, e então dizia para todas as pessoas que só teriam salvação se estivessem dentro da igreja, né? E que dentro daquela igreja tem a verdade, ou dentro da outra. E aí hoje, né? Antes nós tínhamos só a igreja católica, daí começou a igreja evangélica. Hoje nós temos vários segmentos, e todos eles quase que com a mesma vendendo a mesma ideia, né? Mesma Que linha é só vai ser salvo se estiver na minha igreja, porque se estiver lá na igreja do Alexandre ou lá na igreja do Gá, não está, não está salvo. E às vezes a gente nem entende salvo do quê, né? Isso é um dogma, né? Nós chamamos que foi instituído, né? E que não tem explicação, né? É só assim, é lá dentro da igreja que você tem. Contrário a essa lei de Deus, né? Essa máxima de Jesus, que fora da caridade não há salvação, que faz com que as pessoas se unam, né? E aí, segundo Gabriel, seja rico, seja pobre, seja sábio, seja, né, um pouco mais, né, um pouco menos sabido, vamos dizer assim, ele pode praticar caridade, ele pode amar o seu próximo, né? E isso faz com que nós nos sintamos como irmãos uns dos outros e possamos assim, orar uns pelos outros, né? Nos proteger, né? Então, esse dogma da igreja fora da igreja na salvação, ele separa o pai do filho, porque, né, eu não vou rezar pelo meu filho porque ele não está na igreja, né? E aí para ele eu não preciso orar, né? Eu não posso, algumas até colocam assim, eu não posso orar, né? Porque ele não partilha da mesma ideia. Partilha dos meus dogmas. Na verdade, da mesma cartilha. Né? Da mesma cartilha. Então, eles, né, aqui no Evangelho está assim. Então, o pai não ora pelo filho, o filho não ora pelo pai, o amigo não ora pelo amigo, né? Porque eu julgo que o outro já está condenado, né? Que não tem remissão, então eu preciso fazer oração. Então, assim, esse dogma, ele veio contra a lei de Jesus. Assim como também fora da verdade. Olha, qual é a verdade? Né? E que verdade é essa, né? Porque o que nós temos hoje de verdade, né? Nós temos o Espiritismo que veio nos explicar e que traz essa bandeira: fora da caridade não há salvação. Nós temos o Espírito Protetor do Brasil, Ismael, que vem Deus, Cristo e caridade, né? E aí, só para aproveitar o que você começou a falar, eu acabei deixando passar, aí cabe aquele, se você usar as traduções e você transferiu fora da caridade para fora do amor na salvação, aí faz mais sentido ainda. Mais sentido, né? Ou fica mais fácil para a gente mais fácil conseguir, né? até para a gente passar para os outros, né? Porque as outras crenças já questionaram a mim, talvez a vocês. Não, mas vocês falam que fora da caridade na salvação, quer dizer, nós aprendemos que fora da fé ou fora da igreja, quer dizer, então se você pegar para a tradução que você começou, a hora que o Gá terminou da tradução do caridade para amor, aí escancara, né? Aí fica extremamente sem discussão, né? Fora do amor não há salvação, resolvido o problema. Né? E eu acho que essa seria a tradução ideal. Não, e na verdade, né? mas porque aí, ela está de acordo com essa lei divina que Jesus veio nos trazer. E é a parte da Ana, né? Exatamente a parte da Ana. Estamos na parte da Né? Ana. Quer dizer, ó, se eu não conseguir amar tanto o próximo como a Deus, eu não consigo ter essa salvação que a gente já discutiu na outra semana, né? Exatamente. Se eu sou indiferente à dor do meu irmão,
Sou completamente indiferente, então eu não tenho esse amor Não. pelo próximo, então eu não amo a Deus. Então, É não tem como. amar o próximo como realmente o sentido de irmão mesmo, de Exato. irmão de sangue mesmo. Esse é o intuito, né? Porque a gente tem o extremo, né? Deus é o amor, né? Sim. E aí, se eu estou muito distante do amor, eu estou distante de Deus, né? Quanto Perfeito. menos Perfeito. amor, mais distante eu estou do Pai, né? Nessa representação geográfica, né? O amor está com Deus. Menos amor, Mais distante. de Mas- Deus. O Gad também falou que eu achei interessante, é a gente olhar menos para si e entender que estamos todos juntos. Sim. Somos Se irmãos. aquele que está na rua não tocar o meu coração e não entender que aquele é meu irmão, não resolve nada. Eu vou aproveitar o Wallace, que está nos ajudando muito. Talvez, eu não lembro se o Wallace já tinha vindo, mas hoje ele está participando bastante e ele acabou de colocar o que vocês duas estavam falando aí, né? Muito Sonho que bom. se sonha só não é sonho, sonho que sonha em conjunto é realidade. Uma Perfeito. frase aí que a gente conhece bastante, né? Mas e o Wallace está aproveitando. Não sei, Wallace, não me lembro de ter visto você participando das outras, mas hoje ele está participando Eu também não bastante. lembro. E muito obrigado pela participação. Desculpa, Alice. Hã? Imagina. Vocês só estão colaborando com o que a gente vai falar, né? Estamos Porque colaborando. essa lição realmente remete a todas as outras, né? Remete. Eu vou lá no item 3, né, quando ele define a caridade, né, que é esse amor em ação. Eu vou para o item 4, né, Ele do maior olha em mandamento, e aí chego no item 6, que é a necessidade da caridade segundo São Paulo, né? Então ele veio assim, ele vem amarrar, né, as situações e dizer, olha, isso aqui, né, que o que muitas seitas pregam é contra o que Jesus veio trazer, né? Porque ele não só veio, É, né? A primeira vez, né? Jesus não só disse, mas como ele fez, né? Ele praticou o amor para com todos aqueles que se aproximavam, né? Era rico, era pobre, eram doutores da lei, a todos ele respondeu, né? A todos ele deu o seu amor, ele deu a sua atenção, porque aí então a gente acaba indo, né, para uma... Até eu vi aqui uma lição desse livro Vinha de Luz, né, que é o 163, chama O Irmão. Mas ele vem falar da caridade, ele traz de novo Paulo, né, que a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa e não trata com leviandade, não se ensoberbece. E aí então, né, o Emmanuel desenvolve o assunto, depois de Coríntios, dizendo, quem dá para mostrar-se é vaidoso. Sim. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhes são peculiares, é o tirano. Quem dá para se livrar do sofredor é o displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é o tolo. Quem dá para vencer com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. A língua quase enrola, né? Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. Por isso é importante Por isso é doar importante de qualquer dar, forma, né? né? Então, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Perfeito. Então aí a gente conseguiu, né, Elencar tudo. e tratar, né, o nosso próximo como um verdadeiro irmão, né, levando esse amor que foi exemplificado por Jesus e que está na lei maior, né? Essa lei que o fariseu aqui cita é a lei que está lá no Alcorão, Sim. né? E que ele diz, né, que eu devo amar a Deus, né, de todo o meu coração, de toda a minha alma, né, com todas as minhas forças. Perfeito. E Jesus só acrescentou,
né, que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. E que tudo isso resume todas as leis e todos os profetas. Então, que eu esqueça tudo que já foi dito ou tudo que já foi falado, para que eu venha para praticar esse amor, né? Não esse amor com desdém, não esse amor que não, na verdade não é um amor, né? A gente viu vários nomes aqui, o tolo, o egoísta, o displicente, né? O invejoso, mas aquele amor que é a doação completa, né? Perfeito. É de todo o nosso coração, né? Exercício do coração, da bondade, né? Da benevolência com o próximo, né? Que é o amor em movimento, que eu vou colocando e vou tratando e vivenciando isso com os meus irmãos. Então, eu se a gente conseguir aprendi. entender isso daí, pode jogar fora todo o resto. Todo o resto pode ser jogado fora. Foi isso que Jesus disse, né? E a gente parece que ainda não entendeu. Continua Porque vai nós demorar. batemos na mesma tecla, né? As pessoas ainda acham que doa por doar, né? Outras, né, querem doar porque querem aparecer, né? Outras Vou doam doar para pra humilhar. Ou simplesmente para vou manter a doar porque consciência sobra. ali. Para dispensar. São vários motivos, vários. menos o que deveria Menos o ser. que aquele da deveria. minha porta, Perfeito, ela já é né? perfeito. Então, assim, segundo aqui, né, o Emmanuel, assim, a gente começa o exercício de amor, Sim. né? Aquele que dá sempre vai ser um pouquinho melhor, né? Mas eu vou ser muito melhor, né? Ou seja, vou atingir a perfeição quando esse amor for completo, né? Todo o movimento. Perfeito. Ó, foi o Tato Dúvidas? que mostrou a página, sugeriu a página pro Wallace. Pro Wallace. O Wallace, antes da gente, muito obrigado Pela pela presença. participação, principalmente pela participação, de estar participando. Tá acontecendo um movimento muito bacana. A gente sempre fala aqui, nos estudos, principalmente, que tem mais participação, a gente consegue conversar mais, né? O Tato é um grande amigo, nós sempre podemos estar com ele aqui, nós participamos lá domingo retrasado do estudo com eles, é uma pessoa muito querida e se você puder convidar outros amigos, nós ficaremos extremamente felizes. Mais alguma coisa da Alice? Algum comentário? Acho que foi muito bem explicado. Nós estamos dentro do tempo, eu tinha Os separado... espíritos aí que falam sobre a caridade, É. né? Esse texto que você trouxe é um deles. É um deles, então, eu até ia deixar para ler isso, mas como nós temos ainda quase 10 minutinhos, eu tinha separado, até deixo, A gente pode ler. a Alice ficou cutucando, porque ela perguntou se eu ia sortear o livro. Não, esse não. E por isso que quem estava no comecinho da transmissão e viu a conversa, é um Nem certo esse, nem apego. nenhum deles É um tem certo ainda. apego. Material. Então eu preciso me livrar, não dos livros, mas do apego. Não dos livros, mas das pessoas. Mas as pessoas que pedem os livros. Das pessoas que pedem para se As livrar. pessoas que pedem os livros, eu preciso me livrar. E tem um texto que a gente falou muito do que eu acho, que eu falei que realmente quem puder entrar e ler a carta toda vai realmente se emocionar, vai achar... o Acácio também, verdade, o Acácio também nos conheceu através da página do Tato. Aliás, na transmissão nossa de uma palestra do Tato. E aí, como eu falei bastante lá da carta aos Coríntios de Paulo, que vale realmente a leitura dela inteira, tem uma comunicação de Vicente de Paulo, na Revista Espírita, de 58, agosto de 58. O texto ele não é pequeno, mas eu gostaria de ler ele todo, porque nós temos esse tempinho, porque realmente é fantástico. E quem tiver oportunidade, depois, mesmo quem não tiver a Revista Espírita, tem disponível no Google, tá? Então é a Revista Espírita de agosto de 58, o tema é caridade e é uma comunicação do Espírito de São Vicente de Paulo. E não só a comunicação, como depois tem, como sempre, né, após as comunicações, várias perguntas das pessoas que estavam participando da sessão para Vicente de Paulo. Então são várias perguntas, são 9 perguntas sobre caridade que eles fazem a Vicente de Paulo e ele vai respondendo. Mas o texto eu gostaria de ler e depois quem quiser procurar na internet tem disponível, quem tiver a Revista Espírita em casa, mais fácil ainda. Então é agosto de 58, o tema é caridade.
foi feita na Sociedade dos Espíritas, né? 8 de junho de 58. Sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. Além disso, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis somente a volúpia que uma ação boa proporciona, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Vede a multidão de homens de bem cuja lembrança é guardada pela vossa história. Eu vos citaria aos milhares aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o vosso globo. O Cristo não vos disse tudo o que tem em relação às virtudes de caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suaves sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé e leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Leda-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar vos prometer um trabalho sobre a caridade, quando penso que se encontram nesse livro todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei de vossa brandura, da vossa fé as vossas armas. Sedes mais persuasivos, tendes mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes, que é Deus que permite que nos manifestemos a vós. Mas de cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Há entre vós homens que têm a cumprir missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz. Fazeis resplandeçam seus méritos e sereis vós próprios exaltados pelo desinteresse e pela fé viva de que vos penetrarão. Advertências detalhadas que vos deveriam ser dadas sobre a necessidade de ampliar o círculo da caridade e nele incluir todos os infelizes, cujas misérias são ignoradas, todas as dores que, em nome dessa doutrina, caridade, se devem buscar em seus redutos para consolar, seriam mais extensas. Vejam com satisfação que homens eminentes e poderosos auxiliam esse progresso, que deve unir todas as classes humanas, os felizes e infelizes. Os infelizes, coisa estranha, dão-se todos as mãos e se ajudam mutuamente em sua miséria. Por que são os felizes mais morosos em ouvir a voz do infeliz? Por que necessitamos da mão dos poderosos da terra para impulsionar as missões de caridade? Por que não respondemos com mais ardor a esses apelos? Por que deixamos a miséria, assim como o prazer, macular o quadro da humanidade? A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. É a sua consequência decisiva. Quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos tender a mão, quando lhe deres algo sem questionar se sua miséria não é fingida ou se mal provém de um vício do que de causa, quando abandonardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes o castigo das falsas misérias ao Criador, quando, por fim, praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir de sua utilidade, então
sereis os filhos amados de Deus, e ele vos atrairá a si. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada a ele, à criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Qual o coração disso compenetrado, bastante perverso, para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que provém de uma existência de dedicação e sacrifícios. Para mim, é uma grande felicidade observar quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a vossa recompensa no exercício próprio dessa virtude. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. É realmente excepcional. Claro que não dá provavelmente para prestar atenção na leitura toda, então por isso que eu comentei. Depois procurem, tem tanto no Google, quem tiver a revista espírita, leia direto, mas tem disponível no Google para... Depois você coloca Na na página. Lá na Biblioteca Virtual Espírita tem a revista espírita para você fazer a leitura ou para baixar para quem tiver interesse. Tá? Então é só procurar. Então os textos, né, sobre caridade, tem vários espíritos que vão citando e que, né, são todos eles maravilhosos. Inclusive um comentário de Emmanuel lá no livro Ceifa de Luz, que ele fala que a gente precisa da caridade, né, do amor, assim como nós homens precisamos do ar para respirar. Bom, deixa eu só aproveitar aqui os últimos, que eu já fiquei sem voz, né? Paulinho está ao vivo. Paulinho, semana que vem vai estar conosco aqui na palestra. Paulinho Manso de Duartina. Bem-vindo, Paulinho, esperamos vocês aqui. Não sei se vai poder trazer a Nicole e o Marvin, porque já deve estar na boca aí, né? Já deve estar estourando, mas se puder, será um prazer. Então, Paulinho de Duartina, já fica o convite para a palestra da semana que vem. Amanhã, para os que estão chegando hoje, o Cássio está perguntando, qual que é a próxima palestra do Gai e da Ana? Eu falei que depende da Ana. Eles estão devendo o do... Cássio, eu não vou mais fazer palestra. Eles eu estão sou devendo... palestrante, Você tá vendo, gente. Cássio? Eu tento ajudar, mas não dá, cara. Eles estão devendo a da... estão devendo o do atendimento do Evangelho, do né? Evangelho, Vocês fizeram do atendimento fraterno. Tá faltando. Vocês, tem uma hora enorme. Quem tá falando? O Acácio. Acácio. Ele falou assim, se você pedir, sai. Vocês dois têm uma hora enorme. Então fica o convite para amanhã. Nós temos estudo das 20 às 21h30. Viu, Acácio? 21h30. Porque eu fico tomando dura por sua causa aqui. Então amanhã nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, com a participação, que a gente deixa aberto sempre para participação em relação às questões que nós vamos estudar no dia. Já fica o convite. E fica o convite para a próxima semana, que nós vamos ter o Paulinho com a gente. Primeira vez que o Paulinho vai estar vindo com a gente aqui. Nós já tivemos o prazer de ir lá em Duartina. É um amigo que nós conhecemos acho que ano passado, na verdade, nós acabamos conhecendo o Paulinho por causa do Orson, para variar, né? O Orson juntando todo mundo aí. E essa semana nós temos ainda o texto do Paulo para sair. Vamos iniciar os textos do professor Nazil essa semana. Deve ser amanhã ou na quinta-feira. Sexta nós temos o texto normal do Wellington, sábado do Marcelo, no domingo do Orson. Tá bom? Mas amanhã, todos convidados para o estudo.
agradecemos quem quiser. Para quem chegou depois, fica o convite. Nós falamos no começo, nós fizemos a transmissão ontem da palestra da Paula Zampi, lá em Bauru, no Luz Divina, e realmente foi uma palestra muito especial que está na nossa página, tanto no Face como no nosso canal do YouTube, que também hoje, depois que terminar a palestra, a gente disponibiliza lá, bem como já estão todas as palestras e os estudos anteriores. Mais algum recado? Mais algum aviso? Vamos fazer uma oração para a gente conseguir encerrar. Acho que chega de texto, né? Já cansei de falar. Quer fazer essa daí? Para encerrar em vez de oração? Eu acho uma boa. A gente tem que fazer o passe, né? Nós temos passe coletivo ainda, né? Sim. Caridade é a mão terna e compassiva, que ampara os bons e os maus, ama e perdoa. Misericórdia a qual para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa que traz a verde oliva, da paz que acaricia e que abençoa. Voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave, que abre as portas do céu, claro e suave. Das consciências libertas da impureza, é a vibração do Espírito Divino, em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Que lindo. Cruz de Souza, psicografia de Chico Xavier. Que assim seja. Lá em Parnaso ainda, foi o primeiro, hein? Você faz, faz coletivo? Peraí, depois eu Mas eu passo. passo? Posso continuar? Tá, achei que ia na sala. Então vamos todos sentar confortavelmente, ficar numa posição. Vamos serenando os nossos pensamentos, pensando em Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, por todas as coisas que temos recebido. Vamos sentir Jesus, o nosso mestre querido e amigo, aqui próximo a cada um de nós, suas mãos estendidas e seu olhar compassivo, da mesma maneira em que ele estava à beira do lago de Genezaré. Curava os doentes, consolava, fazia ver os cegos, ouvir os surdos, andar os aleijados. Querido Mestre Jesus, amparados nas suas mãos amorosas, Senhor, queremos te agradecer por tudo que temos recebido e te rogar, Jesus, que nos abençoe, que abençoe as pessoas que amamos, e vamos pensar agora nas pessoas necessitadas. Eu quero pedir por Tamires Rascache, passou por uma cirurgia novamente, por todos os nossos irmãos que pediram no Face e cujos nomes estão no nosso caderno de orações, por todos aqueles, Senhor Jesus, que são necessitados, que estão nos orfanatos, nos asilos, por todos os nossos irmãos hospitalizados, por aqueles que se sentem abandonados, aqueles que estão em situação de rua. Derrama, Senhor, as suas bênçãos sobre cada um deles e que eles possam sentir a paz que sentimos neste momento, que vai tomando conta de nossos corações, de nossas mentes, esta luz que desce sobre nós como uma chuva de pétalas, e vamos sentindo esse bem-estar tomando conta de nós. Vamos pensando na cura das nossas necessidades, aproveitando também para pedir-se perdão, Senhor, por todos os erros cometidos, pelo direcionamento de nossos pensamentos, em que nos perdemos, Senhor Jesus, e que rogamos a Ti
que nos auxilie nesses momentos difíceis, para que possamos caminhar em direção a vós, alcançando as virtudes necessárias para que cheguemos a Deus, nosso Pai. E assim, inebriados desses eflúvios benfazejos, nós os agradecemos e vamos voltando para as nossas, tomando posse de nosso corpo, para as nossas cadeiras, para as nossas casas, e rogamos, Senhor Jesus, que abençoe a água que deixamos sobre a mesa, para que ela possa, Senhor, ser fluidificada pelos espíritos superiores que trazem do plano espiritual o remédio necessário para que possamos, Senhor Jesus, em contato com a água, ao dela bebermos, curar as nossas mazelas, os nossos males do corpo, assim como os males espirituais. Permaneça conosco, Jesus, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Só para esqueci, Sobrou né? Sorteio. água, né? Sorteio, não, tá lá, o passe tá lá. Ah, tá. Sorteio do livro. Eu vou perguntar, deixa eu pegar aqui. Ó, o Wallace é a primeira vez, vai. O Wallace, faz favor, a primeira vez que você está participando, ajudou um montão. Fala um número de 1 a 6, é isso? Sim, O Wallace, pode falar. Não, ela pegou 4 para ela. Ela pegou 4 números para ela. não, de 1 a 5. Vai. De 1 a 5, né? Você não pode ganhar. Por que eu não posso ganhar? Você não pegou Porque a papel? gente excluiu você. Então, o meu é o 5, então o 6. O meu é do 6 a 16. De 1 a 5. Não, Wallace, de 1 a 5. Escolhe um número para alguém ganhar um livro, vai. Vai escolher o meu. Não vai. Vai Vai escolher o escolher meu. um. Olha lá. Vai Esperando, escolher o meu, esperando, vai escolher o esperando. meu. Nossa. Wallace, vai. 1 a 5, Wallace. 4. Ai, Olha lá. pouco! Você é sacanagem. Pega o livro. Por lá. pouco! Ô mãe, como Eu eu sou vi seu 3, filho amado, querido. Obrigado, Wallace, Você pela. quer doar pra mim? Quero, agora foi. Já que eu amado e querido, Ai, que 3, ó. já que você tem posse, Obrigado. lembra? Posse, você quer me dar ele? Não, falou 4, fica bom. Obrigado, Wallace. Obrigado, gente. Obrigada, eu que Abençoe agradeço. Obrigado, Wallace. A gente tinha falado 4. Deixa eu. Que ele Eu acho que achou ele era tinha mais falado um. 5, hein? Ele mudou de ideia. Não tem essa, não tem. Deixa eu ver o livro que você ganhou, dona Ana. Tem que devolver a mão da Ana.